Abra a tua Bíblia no livro das Revelações, capítulo 1. Livro das Revelações, o livro do Apocalipse, capítulo 1, página 333 da Bíblia do Culto. 334. Quando eu vi o tema, irmãos, eu falei, meu Deus, o tema é propício para os nossos dias. É um tema muito forte. Deus falou com Abraão, no capítulo 17 do livro do Gênesis, e o versículo 1. Deus falou assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus falou com Abraão assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não há outro além de mim. Mas anda na minha presença e ser perfeito. É difícil, é complicado, é complexo, mas a gente tem que buscar a perfeição. A gente tem que buscar a Deus. A gente tem que buscar a palavra de Deus. Porque buscando a palavra, buscando a Deus, a gente vai fechando as brechas. A gente não dá legalidade ao inimigo. A gente vai se fortalecendo e se aproximando ainda mais de Deus. Então Deus fala com Abraão: eu sou todo-poderoso, mas anda na minha presença e ser perfeito. Então nós temos que tomar para as nossas vidas. O texto da campanha é um texto maravilhoso, onde Salomão, ele, na sua velhice, ele nos aconselha a guardar as coisas de Deus, a esconder as coisas de Deus no coração, a se alimentar das coisas de Deus, porque os nossos dias, o nosso cotidiano aí fora, não é favorável. Então nós temos que se agarrar com esse Deus, porque o tempo está próximo. Livro das Revelações, capítulo 1, e verso de número 3. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado, alegre, feliz é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Repita comigo: aquele que lê, aquele que ouve e aquele que... Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos nessa noite, Senhor, por mais esse privilégio de estar na Tua presença, por mais essa rica oportunidade, Senhor, a qual o Senhor nos concede de estar aqui, Pai, nesta casa de oração, aonde o Senhor se faz presente no nosso meio. Deus, se algo em nossas vidas, Pai, que impeça de ouvir a Tua voz, nos perdoa, mas fala conosco nessa noite, não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor já vem falando através dos louvores, através das saudações, através das oportunidades, Pai, continua falando, Senhor, através da Tua palavra. Porque é a Tua palavra, Pai, que nos alimenta, é a Tua palavra, Senhor, que nos sustenta, é a Tua palavra que nos guia, é a Tua palavra que nos conduz, é a Tua palavra, Pai, que acrescenta fé nos nossos corações, é a Tua palavra que nos dá esperança, é a Tua palavra, Pai, que nos dá direção para um propósito melhor. Em nome de Jesus, estamos aqui tão somente, Pai, pela Tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome de
de Jesus e os irmãos se assentem glorificando a Deus. O livro do Apocalipse, ele foi escrito em um momento difícil, em um momento turbulento, em um momento aonde quem escreveu, aonde quem recebeu essas revelações, poderia largar, poderia deixar de lado, porque até então o apóstolo João, considerado o apóstolo do amor, ele recebe o chamado de Jesus. Ele, em meio de muitos, ele é escolhido por Jesus. Jesus escolhe ele para um ministério. Jesus escolhe ele para uma chamada. Jesus escolhe ele para uma missão. E ele decide aceitar. Eu e você tivemos esse convite de Jesus para uma missão, para um ministério, para um algo relacionado à obra de Deus. E a gente aceitou. Quando a gente aceita o chamado, ou quando a gente aceita aquilo que Deus tem para a nossa vida, é bem verdade que a gente se alegra, a gente se anima porque foi chamado, porque foi escolhido. Mas a verdade é, e o fato é, que é uma batalha tremenda. É uma luta acirrada. São dias difíceis, dias de luta, dias de gigantes. Mas a certeza é de que aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir na tua vida. Aleluia. Aquele que te escolheu, ele não foi na emoção, ele não escolheu errado, ele te escolheu, porque ele sabe que você tem um potencial aí dentro de você, relacionado à obra de Deus, para ganhar vidas para o seu reino. João não foi diferente. João é escolhido, e por pregar o evangelho, por anunciar Jesus, por fazer o ide de Jesus, agora ele está preso, em uma prisão de segurança máxima, em uma prisão onde existiam muitas pessoas de alta periculosidade, pessoas difíceis, pessoas que amedrontavam pessoas que cometeram homicídio, pessoas que roubaram, pessoas que aonde passava, tocava o terror, mas ele estava ali, e Jesus estava com ele, e a Bíblia diz que Jesus aparece para ele, e se revela dizendo, escreve, porque eu tenho algo para o meu povo, aleluia, louvado seja Deus. João escreve, João tem o privilégio de escrever, o Evangelho, 1 João, 2 João, 3 João, e o livro das revelações. É um privilégio, irmãos, fazer parte do exército de Jesus, em uma missão, aonde a glória não pode parar em nós, aonde o evangelho não pode ficar dentro de nós, ele tem que se espalhar, ele tem que fazer discípulos, ele tem que alcançar pessoas, através da tua vida, pessoas, aleluia, tem que ver a glória de Deus e dizer, eu quero seguir esse Jesus, a qual vocês estão seguindo. João escreve. João tem o prazer de dizer, olha, bem-aventurado, alegre, feliz, é aquele que lê. É o que está lendo as Escrituras. Você quer ver algo, irmãos? A gente lê um jornal, a gente lê um bom livro, a gente lê um bom comentário, mas muitas das vezes a gente nem conhece o autor. Está ali o nome do autor, mas a gente não conhece. A gente não teve um contato, a gente não sentiu essa pessoa que escreveu, mas a Bíblia é sagrada, aleluia,
É o único livro que o autor está presente, aleluia. Que você pode sentir o amor dele na tua vida, louvado seja Deus. É o único livro que quando você lê, irmãos, você sente a presença do Senhor ao teu lado. Você sente o toque do autor do livro ao teu lado. Então, se eu fosse você, aleluia, eu pegava o costume de dizer assim: olha, eu vou tirar um tempo, eu vou tirar um devocional aqui para Jesus, e eu vou ler as Escrituras. Por quê? Porque eu sei que o autor vai estar do meu lado. Eu sei que o autor, aleluia, vai acalmar o meu coração. Eu sei que o autor, ele vai dar um direcionamento para a minha vida. Então eu te aconselho nesta noite a ler, assim como João está aconselhando a tua igreja e dizendo: louvado seja Deus, bem-aventurado é aquele que lê as Escrituras sagradas. Aleluia. A Bíblia diz que Josué, pastor Celso, Josué, ele vai suceder Moisés, e ele está preocupado, porque ele viu a situação. Josué era um obreiro, irmãos, que quando o pastor saía, ele estava do lado. Quando o pastor Moisés, ele subiu o monte, ele estava do teu lado. Quando o pastor Moisés precisava de algo, ele estava ao teu lado. Quando a mão do pastor Moisés ia caindo, ele levantava do lado. Por quê? Porque ele sabia que a vitória era garantida. Então Josué, ele era um obreiro que estava ao lado de Moisés a todo momento. E agora ele vai suceder uma missão, a qual ele presenciou, a qual ele testificou tudo o que passava. Porque o povo murmurava, irmãos. Se tinha muito pão, o povo murmurava. Se tinha muita carne, o povo murmurava. O povo queria voltar para o Egito. E Josué falou: e agora, o que será de mim? A Bíblia diz que Deus fala com Josué. E diz: olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei, Josué. Mas tem algo que eu quero que você faça. No capítulo de número 1 e o verso de número 8, a Bíblia diz que Deus fala assim: olha, Josué, pega o livro desta lei e medita nele dia e noite. Por quê? Porque você, aleluia, vai fazer com que esse povo, quando você lê este livro, você vai fazer com que esse povo atravesse e alcance todas as promessas a qual eu tenho para a vida de todos. Aleluia. Não é simplesmente uma leitura, não é simplesmente algo que você vai ler, é algo que você vai ler, irmãos, que no futuro você vai alcançar todas as promessas a qual o Senhor tem para a tua vida, e o nome dele vai ser glorificado sobre a tua casa. Você pode levantar a tua mão e glorificar a este Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É difícil suceder um grande líder, mas não é impossível quando aquele que te escolheu está do teu lado. Talvez você está olhando e dizendo: é difícil essa missão a qual eu tenho, esse chamado, talvez o diaconato, talvez o presbitério. Mas quando você está com o autor da vida do teu lado, com aquele que te chamou, irmãos, vai andando e vai caminhando. Por quê? Porque é Ele quem garante, aleluia, o teu chamado. Louvado seja Deus. Bem-aventurado aquele que lê, mas também bem-aventurado é aquele que ouve. Quais são as palavras que vocês estão ouvindo e dando crédito? A Bíblia diz que Jesus estava caminhando e chegou um jovem até ele e disse: bom mestre, que farei eu? Que farei para entrar no reino dos céus? Aí Jesus disse: olha, eu tenho algumas condições aqui. Não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe, não levante falso. Ele disse: mas isso aí eu conheço desde a minha infância.
Aí Jesus falou algo que ele não queria ouvir. Vai, vende tudo o que tens e divide com os pobres. A Bíblia diz que aquele jovem, ouvindo essas palavras, ele entristeceu e saiu da presença de Jesus. Sabe, ele queria ouvir coisas bonitas. E muitas das vezes Jesus, ele quer nos ensinar algo através, muitas das vezes, de uma palavra dura aos nossos olhos. Mas que aos olhos deles é uma palavra que vai fortalecer a tua vida cristã. A Bíblia diz no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu João, a partir do verso 60, que Jesus está pregando, Jesus está ensinando. Mas aí os discípulos chegaram até ele e disseram: mestre, duro é esta palavra, quem a pode ouvir? O povo está se dispersando, o povo está saindo, essa palavra é pesada. Conjecturando, talvez algum falou assim: olha, essa palavra não é adequada para o povo, para o público. Essa palavra não é adequada para essas pessoas. É assim que tem muitos lugares aí, muitos púlpitos que estão ministrando. É palavras de autoajuda. E nós não precisamos de palavra de autoajudas. Qual é a palavra que nós precisamos, pastor? A palavra, aleluia, de ajuda do alto. Não precisamos de palavras de autoajuda. Precisamos de palavras de ajuda do alto. Aleluia. Então os discípulos chegaram até Jesus e disseram: estão indo embora. Jesus falou: fiquem à vontade. Se quiserem se retirar também, se retirem. Aí Pedro, pastor, ignorante e bruto, se levantou e falou: não, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. O que eu aprendo com isso, pastor? O que nós aprendemos é que não devemos buscar qualquer palavra, não. Aleluia! Qual é a palavra que devemos buscar? A palavra que nos aproxima, aleluia, do céu. A palavra que nos conduz para o céu. A palavra que muitas das vezes ela vem ao contrário do que queremos ouvir. Por quê? Porque muitas das vezes precisamos ouvir algo para retornar para o caminho. Que caminho? O caminho que nos conduz para o céu. Quantos podem adorar a este Deus que vive e reina para todo sempre? Aleluia! Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia e guardam. Bem-aventurado aquele que guarda. E guardar, irmãos, é coisa complicada. Guardar é coisa difícil. Guardar é coisa muito difícil. Mas temos que guardar. Temos que guardar. Se quisermos alcançar o nosso objetivo, que é o céu, temos que guardar a palavra do Senhor. O salmista no Salmo 119, o verso 11 diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. O pecado, ele nos afasta daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, nós não pecamos contra Ele de maneira alguma. Nós não conseguimos pecar contra Ele. Por quê? Porque a palavra fala mais forte.
A palavra, ela, aleluia, ela nos blinda daquilo que o inimigo tenta lançar em nossas vidas. E não é poucas coisas não, é muitas coisas. Nós estamos vendo aí o que acontece no nosso dia a dia. Pessoas que deveriam dar exemplos caindo em armadilha de Satanás. Líderes que precisavam dar exemplo acerca da família, perdendo a sua família por alguns minutos de prazer. Por quê, pastor? Porque não guardou a palavra, porque não escondeu a palavra, porque como o salmista disse, no Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se a gente esconder, se a gente guardar, jamais pecaremos para com o Senhor. E a palavra do Senhor, irmãos, ela nos mantém de pé, ela nos mantém fortalecido, porque Jesus disse, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, e o verso de número 24, coloca aí na tela por favor, capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus e verso 24, olha que coisa linda, esse é um versículo muito lindo, irmãos, a qual eu amo esse versículo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre... Adianta o versículo 25, olha o que diz, olha as promessas. E desceu a chuva, e correram as correntes, sopraram os ventos, e bateram com impacto contra aquela casa, contra a tua vida, contra o teu coração, aleluia. Contudo, o teu coração, a tua casa não caiu. Sabe por quê? Porque você estava firmado sobre uma rocha, que essa rocha é Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem adorar a esse Deus? Aleluia. Então as palavras do Senhor, irmãos, são palavras que nos garantem ficar de pé. São palavras que nos garantem, aleluia, vir nos vendavais, vir as lutas e não combater a nossa vida. É a palavra do Senhor. E para finalizar, bem-aventurados que guardam. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 11. Aleluia. Glória a Deus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Você tem uma coroa que o próprio Jesus vai te entregar, mas é preciso guardar, é preciso esconder, é preciso se apegar com a palavra do Senhor. Por quê? Porque o tempo está próximo, aleluia. Jesus está voltando e não é brincadeira. Jesus está voltando e não é história da carochinha. Jesus está voltando e não é história dos antepassados. Jesus está voltando e aquele que não guardar não verá a Deus. Com a permissão do pastor Celso, se coloque em pé nessa noite. Guardar é difícil, guardar é complicado, mas não é impossível. Porque quando Jesus está no barco, irmãos, tudo se torna possível. Quando Jesus ele faz parte da nossa vida, tudo é possível. Talvez a ciência não tenta entender, mas não consegue.
A psicologia tenta entender, mas não consegue. Mas aquele que anda com Jesus, aquele que decide colocar Jesus na tua vida, no teu coração, irmãos, tudo muda, tudo é possível. Tudo é possível com aquele que introduz Jesus na tua vida. Pessoas tentam se largar das drogas, do vício, do alcoolismo. Entra em clínica, passa 6 meses, 1 ano, quando sai, volta de novo. Pessoas tentam sair das drogas, passa anos e anos e não consegue. Mas a Bíblia diz que quando a pessoa encontra a verdadeira razão, quando a pessoa encontra, aleluia, o verdadeiro companheiro que é Jesus, irmãos, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A ciência tenta entender, mas não consegue. A medicina tenta entender, mas não tem explicação. Jesus escolheu, Jesus decidiu limpar, Jesus decidiu libertar e libertou. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. A sociedade ela exclui. A sociedade ela despreza. A sociedade não dá nenhum voto de confiança. Mas Jesus ele olha de uma maneira diferente. Jesus ele olha de um modo diferente. Jesus ele olha com um amor diferente, com um amor ágape, um amor sem acepção, um amor que não faz acepção. E ele diz: vem para cá, meu filho, porque eu vou te limpar e vou te colocar, aleluia, na mesa, assentado com os príncipes. Talvez você ouviu palavras negativas sobre a tua vida. Talvez pessoas olharam para a tua casa, para o teu esposo, para o teu filho, e disse: não vai alcançar, não vai dar nada, vai morrer nas drogas, vai morrer no alcoolismo, vai morrer na prostituição, vai não. Sabe por quê? Porque é Jesus quem dá a última palavra. É Jesus quem dá a última palavra. E eu profetizo, aleluia, de olhos abertos sobre a tua vida, aleluia. Jesus está visitando pessoas nesta noite. Levanta a tua mão. Jesus está visitando a tua família, o teu esposo, o teu filho. Enquanto você está aqui adorando, Ele está visitando. E algo diferente vai acontecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua casa. Aleluia. Jesus ele é especialista, irmãos, em reciclagem. Ele é especialista, pastor Celso, porque eu sou uma prova viva, a qual eu estava lá fora no lixo, na prostituição, na bebida, mas decidi entregar minha vida para Jesus. Decidi entregar a minha vida para Jesus e a minha família para Jesus. E hoje, aleluia, eu levanto a minha mão e decreto sobre a minha casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode levantar a tua mão e falar com voz de profeta nessa noite e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Inimigo, você perdeu mais uma vez, porque você não tem poder sobre esta casa, sobre esta família, sobre esse pai, sobre essa mãe. Já está derrotado em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Eu vou orar pela tua casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos nessa noite, Senhor, por mais esse privilégio alcançado, por mais essa oportunidade alcançada, Pai. Assim como o salmista declarou, no Salmo de número 3 e verso 5, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Estamos aqui declarando, Pai, só estamos aqui nesta noite,
Só alcançamos essa dádiva, Pai, de estarmos vivos, porque foi a Tua mão que nos alcançou, porque foi a Tua misericórdia que nos alcançou, porque foi a Tua graça, aleluia, que nos abraçou. Então somente, Pai, eu peço a Ti nessa noite, visita cada coração nessa noite, Pai, cada família, cada esposa que aqui está, cada esposo, cada filho, Deus, em nome de Jesus, cada lar. Também eu te peço, Pai, sobre essa congregação aqui da Peniel, que o Senhor continua, Pai, com a Tua mão sobre essas vidas. Eu te peço, Pai, sobre a vida do pastor Celso, da pastora Jeane, da Tua casa, dos Teus filhos, dos Teus netos, Pai, em nome de Jesus, que a Tua mão de graça, que a Tua mão de misericórdia, que a Tua mão que acaricia, que acalenta, que ajuda, continue, meu Pai, abençoando a família pastoral, todos os obreiros, Senhor, todos os visitantes, Pai, e também eu te peço, Pai, assim como eu peço todos os dias, todas as horas, todos os minutos, Senhor, a minha casa, o meu lar, as minhas filhas, Senhor, que foram, Pai, apresentadas e consagradas a Ti, consagradas à Tua obra, consagradas a serviço da Tua casa, a serviço, Senhor, da Tua obra, em nome de Jesus. A minha esposa, a qual o Senhor tem me dado, guarda, Senhor, a minha casa, continua com as Tuas mãos sobre as nossas vidas, guardando, conduzindo e cuidando, Pai. Esta é a nossa oração, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E só os que acreditam digam amém e aplaudam ao Senhor nessa noite.